Aí galera, vamos para mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai falar sobre, é o segundo vídeo, né, sobre a Lei 8080/90 que eu falei no vídeo anterior, que chove essa lei nas provas de concurso, tá? Nesse vídeo 2 a gente vai falar do artigo 8º até o artigo 13, 13º, tá? O 14 é um pouquinho mais complexo, a gente vai fazer um terceiro vídeo a partir do 14º artigo, tá? Dessa lei 8080/90. Bom, primeiro então a gente vai lá falar do artigo 8º. Artigo 8º. Esse artigo 8º, ele fala sobre as ações. Essa lei é até um pouquinho repetitiva, tá? Porque ele fala, nesse artigo ele fala das ações e serviços, né? Que tem que ter como característica dois importantes pontos, que é a regionalização. Então essas ações e serviços devem ser regionalizado e hierarquizado. A gente já falou bastante sobre essas duas características no vídeo anterior, né? Então ele está reforçando nesse artigo 8 aqui isso, né? As ações e serviços que o SUS vai prestar precisa ser regionalizado em regiões e hierarquizado, desde a atenção primária até as ações de média e alta complexidade, tá? Então basicamente é isso que fala esse artigo 8º. Já o artigo 9º, o que ele vai falar? Qual que é a importância dele? Ele vai falar sobre a direção do SUS, né? Antes de falar essa questão da direção do SUS, é importante a gente lembrar o seguinte: da descentralização e da municipalização na direção do SUS. Municipalização na direção não, nas ações e serviços do SUS, né? Na descentralização e municipalização, ou seja, o município, então parte das políticas e programas que ocorrem nos municípios, eles são responsabilidade dos próprios municípios, porque é o município, é o gestor, né? É o gestor junto com a participação da sociedade civil. São eles, através do Conselho Municipal de Saúde, são eles que sabem da realidade do município e das necessidades do município, tá? Necessidades do município. Isso eu já falei também no vídeo anterior, né? As instâncias de governo municipal, os representantes, o secretário de saúde, né, que formam a comissão, o Conselho Municipal de Saúde, é que sabe das necessidades do município, né, em que ações, em que programas e políticas esse município ele deve gastar parte do seu dinheiro, né, gastar o dinheiro que ele está recebendo dos estados e da União, tá? Então essa descentralização e municipalização. Então antigamente ficava muito sob direção da União, né, de todas as ações. Existem ações políticas, programas nacionais criados pelo Ministério da Saúde, né, gerenciados pelo Ministério da Saúde, assim como existem ações estaduais gerenciados pelos estados, mas grande parte das políticas e ações e programas elas são gerenciadas e determinadas pelos gestores municipais, pelos municípios em geral, tá? Então isso é um benefício enorme na administração dos recursos que são gerados, que são transferidos para a saúde, tá? Então, nesse artigo 9º, ele fala sobre a direção do SUS, ou seja, a União tem como o responsável pela gestão o Ministério da Saúde,
E nos estados e municípios, pelas secretarias de saúde, tá? Então, nos estados, pelas secretarias estaduais de saúde e nos municípios, pelas secretarias municipais de saúde. Então, é isso que fala do artigo 9º, sobre a direção do SUS, tá? Então, na União, Ministério da Saúde, nos estados e municípios, secretarias de saúde. Mais uma vez, reforçando, a descentralização e a municipalização, que está lá, né, na Constituição Federal de 88, foi o que permitiu, eu tinha falado isso até no vídeo anterior, mas vou frisar, que permitiu com que o Supremo Tribunal Federal entendesse que na condução da pandemia do Covid era a responsabilidade dos municípios qualquer ações de proibição de leis que tinham como objetivo conter essa pandemia, né? Então, fechar o comércio, num determinado momento, o governo federal foi contra, né? De forma irresponsável, foi contra, mas o Supremo Tribunal Federal, através das ações dos Conselhos Nacionais de Saúde, das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, dizendo que não, que era, por preceito constitucional, eu tenho a obrigação de dizer para os meus habitantes do meu município, do meu estado, o que eu vou fazer em relação a conter a pandemia, de que maneira. Então, foi permitido o fechamento do comércio durante o início da pandemia, no auge da pandemia, graças ao que o Supremo Tribunal Federal entendeu que dizia a Constituição em relação à gestão descentralizada e municipalizada do Sistema Único de Saúde. Tá? Então isso é muito importante. Eu acho que isso também é uma possível, uma banca bem elaborada, uma possível questão que pode vir a cair. Tá? O próximo artigo é o artigo 10. Né? Então esse artigo, o que ele fala? Ele fala que os municípios eles podem constituir os chamados consórcios municipais. Ou melhor, intermunicipais. Tá? Consórcios intermunicipais. Então são vários municípios que se reúnem, tá, para formar um distrito. E qual que é o objetivo desse distrito? Então tem lá o município A, o município B e o município C. Eles se reúnem, esses três municípios, e formam um consórcio. Para que isso? Para que formar esse consórcio? Para que as ações e programas do SUS sejam divididas as responsabilidades. Então, esse município A, B e C, eles sozinhos, eles não têm condição de ofertar todos os programas, ofertar o atendimento de qualidade, seja de atenção primária, de média e de alta complexidade. Tá? Ele não tem condição de fazer isso, mas quando eles se juntam, aí o recurso é necessário. Então, parte das ações é responsabilidade do A, parte é responsabilidade do B, parte é responsabilidade do C. Tá? Então, isso é que formam os distritos ou os consórcios intermunicipais. O objetivo disso, né, é ofertar as ações para respeitar um princípio fundamental do SUS, que é a integralidade. O SUS tem uma coisa muito legal que é o seguinte, na integralidade ele diz o seguinte, você, quando estiver cuidando da saúde do sujeito, você tem que ofertar a ele tudo o que for possível para o seu tratamento. Então está lá na Constituição, a integralidade. Então não só as ações de pequena, de média, de baixa, de alta complexidade.
É tudo. Se o sujeito precisa de uma internação, se o sujeito precisa de uma enfermaria, se o sujeito precisa da UTI, se o sujeito precisa da medicação, da cirurgia, da reabilitação, né? A integralidade do cuidado. Tá? Então, para me ofertar essa integralidade e não ferir um preceito constitucional, esses municípios podem fazer isso. Isso está lá no artigo 10º da Lei 8080/90, porque eles sozinhos não têm condições de respeitar esse princípio tão importante. Tá? Uma coisa importante também, essa formação desses consórcios intermunicipais, eles têm a participação dos estados. Através de quê? Através de recursos. Né? O estado repassa parte dos recursos para os municípios. É importante também frisar o seguinte, que a média e a alta complexidade é responsabilidade do estado em relação aos recursos. Né? Então, a média e a alta complexidade é a responsabilidade dos estados. Ele repassa os recursos para que os municípios gerenciem da melhor maneira possível, de maneira descentralizada, municipalizada, esses recursos para ofertar a média e alta complexidade. Mas é responsabilidade dos estados. A atenção primária é responsabilidade, inclusive de recursos, do município. Tá? Então, o estado ele também entra com recurso para esses consórcios intermunicipais. Mais uma coisa importante desse artigo, que esses distritos, eles são diferentes das chamadas regiões de saúde. Tá? Eles são diferentes das chamadas regiões de saúde. Essas regiões de saúde, a primeira diferença, a primeira e única, né? A diferença básica entre os distritos e as regiões de saúde, que as regiões de saúde são realizadas pelos estados, e os distritos ou os consórcios intermunicipais são realizados entre municípios. Aonde está essa região de saúde? Onde está isso formalizado em lei? Está lá no Decreto-Lei 7.508 de 2011, que é um decreto também importante que a gente vai fazer vídeos futuros sobre esse decreto, Decreto-Lei 7.508/211. Tá? Então, passando para o próximo, o artigo 11, ele foi vetado, né? O 11º artigo ele foi vetado, então ele não está lá mais na Lei 8080/90. O próximo é o artigo 12, o 12º artigo da Lei 8080/90. Esse artigo fala sobre a formação das comissões intersetoriais. Essas comissões intersetoriais, elas estão sob responsabilidade, responsabilidade de organização para o Conselho Nacional de Saúde, tá? Então, são comissões intersetoriais que têm a cargo dessas comissões a formulação de ações e programas de saúde. Então, as ações e programas de saúde estão a cargo dessas comissões intersetoriais subordinadas. A palavra tinha sumido anteriormente, subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. Importante aqui desse artigo, essas comissões intersetoriais, ela é diferente das chamadas comissões intergestores, onde você tem a comissão intergestor tripartite, com os estados, com a União, estados e municípios, e as comissões intergestores bipartite, com a participação dos estados e municípios.
Essas comissões intergestores, tanto a tripartite como a bipartite, são instâncias de pactuação, dessas ações e programas determinadas e subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde das comissões intersetoriais. Então, essas comissões tripartite e bipartite, elas vão pactuar as ações e programas criadas e discutidas por uma instância que é a chamada comissão intersetorial. Tá? Essas comissões intersetoriais, a formulação dela e as responsabilidades também está na Lei 7.508 de 2011. Tá? Então, para você ver que é uma lei importante, essa lei 7.508. Tá? No artigo 3º, no artigo 13º, desculpa, estão justamente as ações, as políticas e os programas a cargo das comissões intersetoriais. Então, aqui ações, ó, fica uma coisa mais abrangente, políticas, tá? Então, políticas e programas a cargo dessas comissões, está lá no artigo 13º. Nesse artigo 13º, quais são essas políticas e programas? Alimentação e nutrição, políticas e programas relacionados ao saneamento e o meio ambiente. Você vê, mais uma vez, né, a complexidade do Sistema Único de Saúde, né? Lembra dos determinantes sociais, determinantes de saúde que envolvem, né? A saúde não é só a ausência de doenças, é muito mais do que isso, né? Então, por isso, de políticas e programas tão abrangentes que falam da alimentação, da nutrição, do saneamento, do meio ambiente, fala da vigilância sanitária e da chamada fármaco, epidemiologia. Recursos humanos. Tanto a formação desses recursos humanos, quanto a necessidade de recursos humanos, né? Políticas e programas de ciência e tecnologia. E, por último, de saúde do trabalhador, né? Então, mais uma vez, né, não cabe aquela pessoa que diz que está se lixando para o Sistema Único de Saúde, já que ele não utiliza, ele tem um plano de saúde, né? Está aí a abrangência do Sistema Único de Saúde, ele utiliza sim, né, até mesmo nas ações, na fiscalização do seu chamado plano de saúde lá. Tá? Então, essas políticas e programas que estão a cargo dessas comissões intersetoriais. E o que fazer aqui? É decorar essas políticas e programas. Vou mostrar duas questões que falam sobre esse assunto aqui. Tá? Então, antes de mostrar essa questão, a gente basicamente falou no artigo 8º até o 13º, no capítulo 3, né? Ele continua ainda no artigo 14º, que prevê que, letra A, que o SUS, no nível municipal, ele poderá organizar-se em distritos para integrar e articular recursos visando a cobertura total. Então, a resposta certa já é a letra A, tá? Então, ó, nível municipal, ele pode organizar-se em distritos, tá? A pegadinha está aí. Tá? Nos níveis estaduais, essas são as regiões de saúde. E essa formação desses distritos é justamente a chamada cobertura total, ou a integralidade
das ações de saúde, tá? É uma maneira diferente de falar integralidade. Então, a direção do SUS no âmbito da União será exercida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não, é pelo Ministério da Saúde. A direção do SUS na esfera estadual, de acordo com a Constituição Federal, será exercida pela Secretaria Estadual de Saúde, excluindo-se o Distrito Federal, não, né? Ah, uma coisa importante, eu não coloquei isso lá, né? Vamos voltar lá rapidinho. É lá no artigo 9º, né? União, Ministério da Saúde, Estados e Municípios, Secretarias, Estados e Distrito Federal, né? O Distrito Federal, a Brasília, né? Distrito Federal, nas secretarias estaduais de saúde. É o que está falando então aqui, ó, na letra C, ó, tá errado aqui porque ele coloca excluindo-se o Distrito Federal. Se fosse a direção do SUS na esfera estadual, de acordo com a Constituição Federal, será exercida pela Secretaria Estadual de Saúde, incluindo o Distrito Federal, aí estaria certo, tá? As comissões intersetoriais integradas por entidades representativas da sociedade civil serão criadas no nível estadual. Não, é nível federal, porque elas são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. E por último, as ações executadas pelo SUS serão organizadas de forma regionalizada em níveis de complexidade decrescente. Não, em níveis de complexidade crescente, do nível primário ao nível secundário, terciário e até um nível chamado de quaternário, né? Beleza? Então é o nível de complexidade crescente e não decrescente, tá? Aí a questão que eu falei sobre a Lei Orgânica da Saúde, a Lei Orgânica da Saúde é uma outra maneira de chamar a Lei 8080/90, tá? As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Dentre as alternativas abaixo, qual não compreende uma atividade abrangida por essas comissões? Letra A, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. Tá certo. Saúde do trabalhador. Tá certo. Ciência e tecnologia. Tá certo. Planos de saúde? Não. Comissões intersetoriais não têm a finalidade de articular políticas e programas de ações relacionadas a planos de saúde. Alimentação e nutrição, tá certo. Então, a exceção, que é o que ele pede, que não compreende a atividade abrangida por essas comissões, resposta certa, letra D. Olha lá, mais uma outra questão, ó, nos termos da Lei 8080/90, que é a Lei Orgânica da Saúde, né? A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, e em especial, as seguintes atividades, exceto, por isso que eu falei, ó, tem que decorar aquelas atividades lá. Alimentação e nutrição, correto. Saneamento e meio ambiente, correto. Saúde, cuidados com a família, não. Cuidados com a família, não. Saúde do trabalhador, correto. Então, resposta certa é letra C, né? O exceto aí das ações a cargo das comissões intersetoriais. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Gostou aí, dá um joinha, compartilha. Seja membro do canal e tenha acesso antecipado a todos esses vídeos do canal, além de um desconto especial aí na mensalidade do curso preparatório online para concursos em fisioterapia. Quem quiser maiores informações sobre curso preparatório, vai lá no @paulobrito.fisio ou aí na descrição do vídeo tem um link, um cadastro. Você se cadastra e recebe maiores informações sobre esse curso preparatório. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.